Vamos falar de Josafá? Porque a gente estava falando da rainha de Sabá no capítulo 9. O capítulo 10 e em diante, né? Todo ele vai falar de coisas que nós já falamos. Vai falar a história de Roboão, como que o reino se dividiu. Isso tudo a gente já bateu nessa tecla. Então eu não quero ser repetitiva nem deixar muito longo o estudo. A gente vai falar aqui, no capítulo de número 17, a gente vai começar a história de Josafá, que a gente não falou nas outras matérias. Eu não dei muita ênfase a Josafá para não ficar muito nome, muito assunto. Porque já foi uma gama muito grande, né? Uma carga muito grande de nomes em cima de vocês. Então eu deixei para crônicas para vocês não ficarem, né, pirando na batatinha com a quantidade de nomes. Então a gente vai falar de Josafá. É aquele da peleja. Lembra? Essa peleja não é tua, para estar em pé e veja a salvação do Senhor. É esse Josafá. Josafá foi um bom rei. Josafá, ele adorou ao Senhor, ele seguiu nos caminhos do Senhor, ele achou graça diante dos olhos do Senhor, ele edificou fortalezas, ele era um cara de guerra, ele tinha valentes, ele investiu em munições, e tudo que ele botava a mão o Senhor abençoava, porque ele tirou os bosques, os altares de Baal, as idolatrias do meio do povo de Deus. Ele era um camarada assim, fechamento do Senhor. O que Josafá ele fez de errado que Deus condenou? Uma aliança. E aqui Deus já começa a falar com a gente. Rabandara subcantarás. Às vezes nós estamos muito bem com Deus, muito bem com o nosso Senhor, numa amizade tão legal. Thales Roberto, posso falar o nome dele porque todo mundo já conhece esse hino, e não é antiético, eu vou falar bem, né? Ele tem um hino que eu gosto muito, que ele fala assim: a minha amizade com Deus é o que eu tenho de mais precioso, e eu cuido. Se eu passo um dia sem sentir Deus, a minha vida perde o sentido, eu mudo. Perco todo o brilho, sim, se não está perto de mim. Eu existo só para ser de Deus e nada mais. Eu existo só para ser de Deus e nada mais. Amém? Então, amizade com Deus. Josafá era, né, amigo de Deus, era próximo de Deus, Deus amava ele, Deus fez um reino dele ser maravilhoso, né? Só que ele fez uma aliança com Acabe. Lembra aquele Acabe que era um dos reis que mais irritaram o Senhor, idólatra, marido de Jezabel, que seguia ali as Astarotes, as Dianas, as deusas e os ídolos da sua esposa? Ele fez uma aliança com o rei do norte. Ou seja, o rei do sul fez uma aliança com o rei do norte na guerra contra Ramote-Gileade, né? E o Senhor ele não aprovou isso, e o profeta Gel vai repreender Josafá depois, né, dessa aliança. O que acontece nessa aliança? É aquela história de Micaías, lembra que ele vem, profetiza que vai perder, os outros profetas dizem que vai ganhar. E resumindo, é nessa guerra que Acabe vai morrer. E ainda, pela infinita misericórdia, Josafá vai clamar a Deus e Deus vai desviar os inimigos dele da salvação. Então aqui a gente também aprende que às vezes a gente erra com o Senhor. Nós fazemos alianças. Às vezes a aliança que a gente faz não é com um amigo que é do mundo e está levando a gente para beber, mas às vezes a gente deixa de fazer aliança com Deus quando, por exemplo, nós temos a oportunidade de estar na igreja e estamos assistindo, maratonando uma série. Rose, é proibido eu maratonar uma série? Não, eu maratono uma série, eu gosto de ver, de assistir, né? Dependendo da série. Não tem problema algum você assistir, você maratonar filmes. Eu amo filmes de comédia e de romance. Aqui em casa a gente se choca um pouquinho porque Bia gosta de filme infantil e de super-herói. Alexandre é a mesma coisa. Alexandre curte também uns filmes científicos, essas coisas assim. Eu não curto muito. Então, às vezes, a gente tem que negociar para ver um que eles gostam, outro que eu gosto. Então não há pecado, né? Desde que eu não negligencie os assuntos do Senhor. O grande pecado da humanidade é que às vezes ele faz aliança demais com aquilo que não deve e deixa Deus de lado, né? Aquele garoto que é viciado ali em game,
E ele poderia estar lendo a Bíblia, mas ele está o dia inteiro ali jogando Free Fire, né? Acho que é isso o nome, né? Ou qualquer outro tipo de jogo interativo. Naquele vício, a jovenzinha que é viciada em rede social, e ela tem que postar ali que ela tá no melhor lugar, que ela tá com a melhor roupa, ela tem que postar ali que ela vai pra tal lugar, que ela não tá bem, que ela tá não sei o quê, hoje o dia tá não sei o quê, hoje o dia tá não sei o que lá, e tal, e tudo mais, dando mais vazão às demais coisas, como a gente falou em um dos outros vídeos, do que o Senhor. E o Senhor, ele tem que ser sempre prioridade. A nossa aliança com ele tem que ser prioridade, né? A nossa aliança com ele faz com que ele... Esses dias eu postei na rede social sobre amizade, e eu falava isso, né? Que tem amizades que, na hora da crise, elas se revelam, né? Quem fica é verdadeiro, quem vai é porque nunca foi amigo, né? E é uma grande verdade, a gente se tratando das amizades. Então, o Senhor, ele separa até quem é para ser nosso amigo e quem não é para ser. Estão entendendo? Então, nós precisamos ter a nossa aliança, ó, entrelaçada com o Papai do Céu. Que aí ele vai orientar com quem a gente deve andar, o como a gente deve proceder. Ele vai falar, não vai com esse amigo não, porque ele vai te levar pra bebida, pras drogas, pra bagunça, pro funk, pro pagode, pro que não deve, pra se prostituir, né? Às vezes o jovenzinho tá quietinho lá esperando a Rebeca dele com Deus, aí faz uma aliança com um coleguinha que indevido, que não vale nada, e aquele colega vai, ao invés dele trazer o coleguinha pra igreja, é o colega que leva ele pro mundo. E aí a culpa é de Deus? Não, a culpa é sua, querido. Porque se tu tivesse fechadinho com o Senhor, ele ia falar contigo, ó, vigia. Vigia, deixe tu o convite para ele vir à igreja, mas não vai onde ele vai não, porque é roda dos escarnecedores. Lembra de Salmos 1? Né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda, na banda sub e cantarás dos escarnecedores. Então, pensemos nisso. Essa aliança de Josafá com Acabe, o Senhor ele não aprovou. Não gostou disso daí. Aí ele perdeu a batalha, depois se arrependeu, Deus deu o livramento. Aí a gente vai ver no capítulo... de número 20. Antes disso, antes de falar do capítulo 20, eu quero falar uma coisa aqui que eu lembrei, tinha até tomado nota aqui. Uma vez, eu estava no meu ambiente de trabalho, né, onde eu trabalho numa escola, sou merendeira, e ali a gente sempre trabalha com palestras, algumas coisas assim que são feitas, dia do professor, dia de não sei quem, aniversário da diretora, comemoração dos aniversariantes do mês. E a gente estava reunido ali e uma pessoa, ela trouxe uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Qual era a ilustração dela? Deixa eu ver se... Ó, vou pegar uma caneta, só um minuto. Voltei. Ó, qual era a ilustração dessa pessoa? Ela dizia assim pra gente, mostrou todo mundo que estava na sala. O que é isso? Aí todo mundo disse, né? Isso é uma folha em branco, né? Sempre será uma folha em branco. Aí ela foi e botou um pontinho aqui. Ela fez isso, se eu não me engano, com um piloto. Aí fez assim, vocês estão vendo? Aí ela mostrou de novo pra todo mundo. Ela, e agora? Aí todo mundo falou, agora tem um pontinho preto. Aí ela falou, assim são os nossos erros, né? Assim é os erros que nós tomamos. A gente faz tudo certo, igual o rei Davi, igual o Josafá, né? Davi era um rei segundo o coração de Deus, Deus chamou, Deus escolheu, né? Mas sempre que a gente pensa em Davi, a gente fica, poxa, Davi adulterou, né? Ainda matou o homem que não tinha nada a ver com a história. Jogou ali, né? Urias pro meio da guerra para morrer, né? E aí a gente, quando lembrar de Josafá, a gente vai falar assim, poxa, Josafá era, né? Poucos vocês vão ver falando o que Josafá fez de bom, que ele limpou a casa de Deus daquela sujeira toda dos ídolos, das idolatrias todas, né? Ele fez uma grande reforma ali também, ele foi um dos reformadores, o principal reformador, isso é importante, a gente já falou nos outros vídeos, foi Josias, né? De purificação do templo. Mas Josafá também foi um rei que fortificou, que zelou, né, que se preocupou com a casa de Deus. Era aquele rei que queria adorar a Deus em inteireza de coração. Só que ele fez essa aliança errada. E talvez essa aliança errada é esse pontinho preto
na vida dele, nessa mancha, né? Isso serve para quê? Pra gente também. Aí vamos lá. Às vezes o nosso passado nos condena, né? Como tem um filme que diz isso. Só que, poxa, a gente não foi restaurado pelo Senhor? A Bíblia não diz que agora a gente está em Cristo, nós somos nova criatura, tudo novo se fez? E por que às vezes no meio dos nossos mesmo acontece que alguém quer sempre lá tocar na nossa ferida, quer sempre lá falar mal da gente, sempre trazer a gente a memória dos pecados que se passaram? Não deixe ir a banda subcantarás, ninguém apontar o teu pontinho preto no meio de tanta coisa branca. Não deixe. Você tem uma história, você tem uma coisa legal. Aí você deixa uma mancha, né? Às vezes a gente tá tão bem com Deus na obra, fazendo a obra de Deus, de repente acontece uma fatalidade, alguma coisa que não é tão legal, e vem todo mundo em cima de você. Nossa, mas ela não é mulher de Deus? Nossa, mas ele não é um jovem que, né, que outrora pregava, aquela ali outrora não era da oração, aquele ali outrora não ministrava, né? Nossa, logo ele. Não deixe que ninguém aponte o seu pontinho preto, porque o seu pontinho preto, eu acredito que o Senhor vai lá e ó, passa um corretivo, passa um branquinho nele e acabou. Ficou tudo branco para Deus, né? E foi assim, porque depois que ele usou usou o gel profeta, e foi lá e profetizou que estava chateado com ele, estava aborrecido pelo ato dele, depois disso veio a guerra de Amonita contra Amonitas e Moabitas, que é o capítulo 20, que é a coisa mais interessante, né? A passagem mais conhecida de Josafá, aquela vitória grandiosa que o Senhor deu para ele, né? A palavra do Senhor fala que ali o povo se humilha, clama, busca a Deus. Diz que um camarada chamado, gravem que é importante, eu vou cobrar isso em prova, né? Josafá vai guerrear contra Moabitas e Amonitas, e diz que o Espírito do Senhor vai usar um profeta chamado Jaaziel. Jaaziel. De novo, Jaaziel. Vai usar um profeta chamado Jaaziel. E ele vai dar ânimo de novo pro povo. E vai falar pro povo, essa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Fique em pé e vede a salvação do Senhor. E é exatamente assim que acontece. Deus dá vitória ao povo dele, dá vitória a Josafá, é como se ele apagasse Irabanda Cantarás, com ali o corretivo, aquele pontinho preto que foi a aliança que ele teve. Mas e aí? A Josafá nunca mais errou, diz que Deus deu um reino para ele de sossego, aquietou os inimigos dele, Josafá ficou mais tranquilo, não teve mais adversários que se levantassem contra ele, ele ficou em repouso, né? A Bíblia fala isso, que ele ficou em repouso, lá em Crônicas, está escrito isso, que ele repousou. Deus deu o sossego para ele. Mas e aí? Ele ficou branquinho e nunca mais ele errou, nunca mais ele falhou, né? Igual a gente, que a gente é sempre santo. Tem pessoas que parece que elas não erram nunca, né? Elas são, assim, a perfeição. Tudo delas é perfeito, né? Tudo é o outro. Vocês têm que mudar. Fulana tem que ser transformado. Beltrano, a pessoa não olha para si, ela não tem erro, ela não tem defeito algum, né? Não é assim que às vezes as pessoas agem, né? Eu não quero ser assim, não sou assim, e se em algum momento eu for, por gentileza, vocês me avisem, porque todo pecado, tudo que houver, eu incluo o nosso. Quando a gente vai falar de pecado, e outra coisa que eu quero dizer para vocês, jovens, ensinar. Subiu na tribuna numa oportunidade, subiu na tribuna para pregar, para ministrar algo da parte do Senhor, é nós. Vamos incluir o nós, vocês não gostam de falar isso? É nós. Então, é nós, tá bom? Nós devemos ter uma posição de servo valoroso com Deus. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual para não pecarmos, para não sermos fornicários, não sermos mentirosos, não nos irarmos. Não, nós. Se inclua. Tá? A teologia também ensina isso pra gente, né? A nos incluir, mesmo que nós não estamos inclusos nos pecados que vamos dizer, talvez nós não sermos feiticeiros, nós não sermos, a gente vai começar a pontuar um monte de coisa, mas sempre se incluindo, tá? Dentro daquilo ali, para não ser ofensivo pro teu colega que tá do lado, pro irmãozinho coitado que tá sentado ali, ele não tomar aquilo para si, não ficar, ai, foi para mim, tá falando você, porque eu não. Porque nós, como igreja, nós erramos o tempo inteiro, né? Se a Bíblia diz que a gente tem que seguir paz com todos e santificação, sem ninguém... O que é seguir? Eu vou até levantar agora para fazer essa ilustração, peraí. O que é seguir? Tem alguém aqui, né, na minha frente. O que é seguir? Ó,
Aí a pessoa virou e foi para lá. Eu estou seguindo ela. Seguir é acompanhar. Seguir significa uma constante, né? Então, se eu tenho que seguir a paz, é aonde a paz está, eu procuro estar com ela. Aonde a santidade está, eu procuro estar com ela. Não significa que eu sou a dona de toda a santidade, que eu sou a perfeição, que eu sou a página... Deixa eu ver se eu ainda tenho. Apagar o pontinho. A página branca o tempo inteiro. De vez em quando a gente dá uma manchinha, né? E Josafá deu outra manchinha. Ele fez outra aliança indevida que o Senhor não se agradou, que foi com Acasias. E ali, logo depois, é uma história de navio que eles queriam, tudo por ambição, né? E fez uma aliança indevida com o rei Acasias para poder ir para Tarsis e construir ali um navio. Diz que o Senhor quebrou esse navio para que não ocorresse essa viagem que eles pretendiam fazer. Logo depois, Josafá morre, o filho dele reina, vai vir mais a história de um monte de reis, vai falar de Josias, vai falar de Uzias, tudo que nós já falamos nas matérias passadas e eu não quero bater nessa mesma tecla. E ali a gente vai encerrar, tá? Eu vou só passar aqui alguns assuntos também importantes no resumão da apostila, porque essa foi praticamente as histórias que estão contidas nas crônicas 1 e 2, né? Nas crônicas não. Nas crônicas, porque são as crônicas, né? Mas nos livros das crônicas. Já ensinei isso pra você dessa diferença. Livro, Eu vou ler aqui o livro de 1 Samuel, 1 Reis, né? O livro de 1 Crônicas. Ou eu vou ler aqui, gente, as crônicas 1. Entendeu? Também não seria errado, mas não é comum a gente falar. Então eu vou ler aqui 1 Crônicas. Beleza. Primeiro, tá? É livro, tá bom?